Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe você que está na live e que a palavra de Deus alcance o seu coração. Eu sei também que muitas pessoas assistem a nossa live depois, né? Com o tempo, durante o dia ou durante a semana, eles vão assistindo. E que Deus alcance o coração de vocês. A nossa ministração de hoje é sobre os dons do Espírito Santo. Uma série de dons do Espírito Santo e uma série de mensagens neste tema. E nós vamos usar aqueles dons listados em 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Hoje nós vamos fazer uma introdução. Não quero fazer uma mensagem muito comprida, né? Então, rapidamente nós vamos desenvolver aqui. E logo após, na quinta-feira que vem, então nós vamos entrar especificamente em cada dom listado ali na primeira carta de Coríntios, aos capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celeste, em nome de Jesus, eu me achego a Ti, grato ao Senhor pela oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra, louvando o Teu nome aqui na internet. O Senhor abriu esse canal para nós. E é o meu prazer, Senhor, é estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Pai, toma a minha vida nas Tuas mãos, sela os meus lábios. Tira de mim, Senhor, toda e qualquer arrogância, toda e qualquer sabedoria humana que se queira manifestar, mas que se manifeste hoje aqui. A Tua palavra, o mover da Tua palavra. Ministra sobre nós, dá-nos a Tua unção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Para nós iniciarmos o nosso estudo, nós precisamos aprender algumas coisas ou reaver algumas coisas que nos foram ensinadas no passado. A primeira coisa é que existem pelo menos duas correntes teológicas que falam a respeito do ser humano, da formação, de como é o ser humano. A primeira é dicotomia, ou seja, o homem é duas partes, alma e espírito, que seria a mesma coisa, e corpo. Então, alma e corpo. Esta é uma visão de muitos cristãos, principalmente os irmãos cristãos mais tradicionais, né? E essa visão ela é muito clara e evidente no Antigo Testamento, embora lá no Antigo Testamento apareça também a tricotomia, que é a segunda corrente teológica a respeito do ser humano, da composição, da formação. Na tricotomia, o homem é composto de três partes: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Eu sou tricotomista. Porque no Novo Testamento, por exemplo, Paulo fala isso, que seja abençoado o seu espírito, alma e corpo. Em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é poderosa para separar, para dividir alma e espírito, ou seja, mostrando que espírito e alma são duas coisas diferentes. Eu aprendi assim e assim eu ministro. Faz 39 anos já, né? Dia 4 agora de fevereiro vai fazer 39 anos que nós estamos no ministério pastoral. E eu louvo a Deus por isso. Bom, continuando. Vamos ver então a composição do ser humano. O corpo é o nosso físico, né? Carne, músculo, ossos, nervos e sentidos. Olfato, visão, tato, paladar e audição. A Bíblia diz que esse corpo vai para a sepultura e que esse corpo não herda a vida eterna, não entra na vida eterna. Todos nós seremos transformados para podermos entrar na vida eterna
em Cristo Jesus. A alma é composta por mente. O que está na mente? O pensamento, a memória e o raciocínio. A alma também é composta por emoções. O que está nas emoções? Os sentimentos e os desejos. E a alma também tem uma parte que é a parte da decisão, o arbítrio. Quando você toma uma decisão, é porque a sua alma decidiu e você vai firme. Eu quero dizer uma coisa que é meio complicado para nós podermos definir tintim por tintim muito claramente. Porque muita coisa das nossas emoções entram nas nossas decisões, a nossa mente também tem que estar presente na decisão e assim por diante. Mas é isso, a alma é essa parte da nossa inteligência, da nossa comunicação, um punhado de coisas que Deus vai fazer conosco, e como ele fez lá no Éden, né? A nossa mente, a nossa cabeça, o nosso raciocínio. Continuando, a terceira parte seria o espírito. O espírito é a nossa intuição. Sabe aquelas coisas assim que você sabe, mas não sabe porque você sabe? Sabe aquelas coisas que de vez quando você para assim e fala, vai dar certo? Não. Vai dar errado. Quem está falando isso? É o teu espírito, o espírito humano. Esse espírito humano é o lugar onde o homem se relaciona com Deus. Deus se relaciona com o nosso espírito. O nosso espírito é o lugar da morada de Deus. Deus vem morar no nosso espírito. Quando da criação, Deus fez o homem perfeito e sadio. Espírito, alma e corpo estavam numa plenitude, estava gozando da perfeição. Quando o homem caiu, por causa do pecado, todo o ser humano foi afetado. A primeira coisa que aconteceu foi a morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre Deus e os homens. A Bíblia diz que depois de comerem do fruto proibido por Deus, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Ora, eles eram amigos íntimos de Deus, Deus os visitava na viração do dia. Tanto que depois que eles comem, Deus aparece e eles se escondem. E quando Deus insiste, Adão aparece, Eva aparece, e Deus fala, mas o que está acontecendo? Onde você estava? Aí ele falou assim, olha, nós ouvimos a tua voz, vimos que estávamos nus e ficamos com medo. Então a amizade já não é mais verdadeira. Não dá para ter medo do amigo, não é verdade? Como é que eu posso ter medo de uma pessoa que eu considero minha amiga? Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, permitir que isso aconteça. A amizade é coisa profunda, a amizade é coisa que deve ser cuidada, velada. Mas o homem estava morto espiritualmente. Aquele lugar onde Deus tinha feito para que houvesse um relacionamento íntimo com o homem, já não tem mais. Já não tem mais por quê? Porque o homem pecou e ele morreu. O espírito morreu. Morreu não no sentido de deixar de existir, mas no sentido do que verdadeiramente é a morte. Ou seja, ele deixou de ter comunhão com Deus. E isso fez com que ele fosse considerado morto. A outra coisa que aconteceu e foi tremenda é a deterioração da alma. Por quê? Porque a alma não era o lugar de comando.
O lugar de comando era o espírito, em comunhão com Deus, e ali Deus tinha dado ao homem a capacidade de, com a sua alma e com o seu espírito, gerenciar todas as coisas. Mas agora o homem está separado de Deus, o espírito está silenciado, está morto, a alma toma o comando do ser. E o homem passa a viver agora de acordo com os seus pensamentos, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades. E começa a tomar algumas decisões que acabam levando ele para longe. E por fim, a deterioração física. Não havia doenças, não havia deficiências. Mas a partir do pecado, a doença começou a aparecer. A deterioração física, as enfermidades, as deficiências foram aparecendo. Então a queda humana deteriorou o ser humano. O ser humano foi levado à condenação. Mas, desde o Éden, Deus vem dizendo que ele vai mudar essa situação. Lá no capítulo 3, versículo 15, ele diz que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Embora que ele seja ferido pela serpente, o calcanhar dele seja ferido pela serpente, mesmo assim, ele vai destruir, ele vai esmagar a cabeça da serpente. É a promessa de que Deus, em Cristo, venceria o pecado e venceria Satanás, restaurando o homem. Jesus veio e restaurou o ser humano. Quem foi restaurado? Foi o Espírito. O Espírito nasceu de novo. O Espírito volta a ser a morada de Deus. Só que isso não é automático. Da mesma maneira que a entrada do pecado, a queda humana não foi automática, precisou da ação humana em desobedecer, na restauração, na salvação, o ser humano é chamado também a participar. Não com providência da salvação, não com salvação efetiva, mas o ser humano é chamado a ouvir o Evangelho, crer na ressurreição de Jesus e decidir obedecer, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Os irmãos que são calvinistas dirão assim, não, mas a graça de Deus ela é irresistível, Deus escolheu e o homem tal. Eu não sou calvinista, mas eu entendo vocês, porque só pela graça pode ser salvo. Não é a decisão humana. O homem apenas responde à ação do Espírito Santo, mas ele tem que responder. Paulo diz, lá em Romanos 10, se com o teu coração creres que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, e com a tua boca o confessares como Senhor, serás salvo. Então existe uma ação humana na efetivação, não na providência, não na totalidade da salvação. Algumas coisas que nós precisamos entender. O novo nascimento, ele é uma crise, um momento único. Ou seja, só se nasce de novo uma vez. Não dá para nascer de novo, ressuscitar espiritualmente, morrer e de novo nascer, de novo. Em Hebreus 10 diz que não pode ser assim, em Hebreus 6, desculpa, diz que não pode ser assim, porque estaríamos crucificando Jesus duas vezes. E não é assim. O novo nascimento, ele é definitivo. De novo, os irmãos calvinistas acreditam que uma vez salvos, não tem mais volta, mas existem algumas exceções bíblicas que não é o nosso caso discutir agora, né? Então não dá para a pessoa sair da presença de Deus, nascer de novo, confessar a Jesus como Senhor, e depois de provar a excelência da salvação, e desfrutar, não desfrutar do mundo em si, mas desfrutar do mundo espiritual do mal, se aliar a Satanás, voltar às velhas práticas e depois, não, agora não quero mais isso, eu quero voltar para Deus. A Bíblia diz que não pode ser assim. O que nasce de novo
não é o ser humano como um todo. O corpo continua o mesmo. A alma continua a mesma. O que nasce de novo é o espírito. O que é nascer de novo? É retomar a condição de intimidade com Deus, tendo Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai habitando em nós pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? O nosso espírito está cheio de Deus. O nosso espírito está pronto. É por isso Paulo que diz assim, nós que somos perfeitos temos que continuar nos aperfeiçoando. Paulo fala algumas coisas que a gente fica meio doido com isso, né? Por quê? Porque nós somos perfeitos. Por que nós somos perfeitos? Porque Jesus nos fez perfeitos. A perfeição de Cristo é declarada, é imposta, é posta sobre nós pelo poder de Deus através do Espírito Santo no novo nascimento. Mas a nossa alma e o nosso corpo continuam o mesmo. E o nosso corpo, ele vai só se deteriorar. Mas a alma, ela pode ser e deve ser restaurada. E a restauração da alma é um processo progressivo, de glória em glória, diz Paulo. Ou seja, eu nasci de novo, eu tenho uma maneira de pensar mundana, eu tenho a maneira de pensar de que eu devo me colocar em primeiro lugar, e aí eu tenho aquela desculpa, eu tenho que me amar, porque Jesus disse que eu devo amar os outros como eu me amo. Então eu preciso me amar para poder amar os outros. Bonitinha essa frase, né? Só que quem nasceu de novo em Cristo Jesus não é chamado a amar o outro como ele se ama. Amai-vos uns aos outros conforme disse Jesus. Quem amou? Eu, Jesus. Ou seja, o amor que nós temos agora não é mais o amor do próximo, ou seja, eu amo o meu próximo como amo a mim mesmo. Com o mesmo padrão que eu me julgo, eu julgo o próximo. Agora não. Agora, com o amor com que Cristo me amou, eu amo o meu próximo. Esse é o nosso chamado. Acontece rapidamente? Claro que não. A nossa alma precisa ser transformada. A nossa alma precisa ser mudada. E a restauração da alma se dá pela renovação do entendimento através da palavra de Deus. Quero usar uma figura aqui que eu usei uma vez e acabei gostando muito, né? Foi aqueles insights que acontecem assim no meio da pregação. A nossa alma, a nossa mente, é como um programa de computador. Ela foi programada para fazer uma coisa lá no Éden. Então, dentro da nossa programação, do nosso software, falando aí difícil, hein? Software. Está todo o conhecimento de Deus, toda a sabedoria, toda a inteligência, está tudo o que nós precisamos para viver de maneira maravilhosamente. Mas, todavia, porém, o vírus do pecado entrou. E ao entrar o vírus do pecado, o nosso software foi deteriorado. Ele não foi apagado. Ele começou a dar respostas diferentes. Ele começou a manifestar sentimentos diferentes. Eu faço uma pergunta e ele me dá uma resposta que não é a que Deus me colocou na cabeça. Porque agora eu estou contaminado com o vírus de Satanás. Quando Jesus Cristo nos restaura espiritualmente, no novo nascimento, ele nos chama a renovarmos a nossa mente. Olha, 1 Coríntios 12, Paulo diz no versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Então, como um software, nós precisamos passar um antivírus.
E esse antivírus ele tem que estar sempre sendo passado. Ou seja, nós temos que instalar um outro software paralelo para que esse novo software tome conta daquela situação. E aí, então, às vezes, as respostas vão estar confusas. Mas nós devemos buscar na Bíblia, na palavra de Deus, a verdade para continuarmos. É interessante que esse novo software que nós recebemos, que foi colocado junto, agora nós temos um hardware com 2 softwares, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós começa a nos ajudar, a nos capacitar para que a nossa alma seja restaurada. Isso chama-se santificação. É o processo de Deus em santificação. Está entendendo? Nós precisamos crescer de glória em glória. O Espírito Santo vai nos ensinando. As minhas respostas àquilo que me é proposto no meu novo hardware, ela, às vezes, não é aquilo que eu penso. O meu primeiro pensamento pode não ser o de Deus. Por isso que eu preciso tomar cuidado, eu preciso estudar a palavra de Deus e eu preciso entender as coisas. É por isso que o Espírito Santo nos dá dons maravilhosos. Mas vamos lá. O dom é um presente de Deus. O dom é um presente de Deus. E esse dom ele pode ser inato, ele pode ter nascido com você, ou ele pode ser um dom adquirido. Um dom que você não tinha, mas com o passar do tempo você acabou adquirindo. Então, um dom é um presente. Dom é presente de Deus. Pode ser inato. E outras coisas assim. Quero falar sobre classificação de dons. Mas, primeiro nós teremos que entender que existem talentos, dons, ministérios, manifestações, uma variedade de coisas que nós precisamos ir aprendendo com o tempo. Talentos. O que é um talento? Um talento natural são habilidades especiais para uma atividade ou função. Ou seja, alguém tem o talento natural para a música. Eu, por exemplo, não tenho nenhum talento para a música. Eu estou tentando aprender a tocar violão desde os 16 anos. Estou com 65. Quer dizer, já tem 49 anos que eu estou tentando e não tem jeito. Aprendo por ali. Só vou um tanto ali. Outros têm o dom da oratória. O talento da oratória. Eu tinha esse aí, sabe? Desde menino, eu era falante. Né? Eu lembro uma vez que foi feito um teatro lá na escola e alguém tinha que ser o apresentador, como se fosse o apresentador de jornal, né? Na televisão. E eu peguei um papel, fui lá e... Quando eu falei, alguém falou assim, ué, pensei que nós estávamos assistindo o Jornal Nacional. Claro que eu fiquei todo exibidão, né? Agora, os talentos, e existe o talento de administração, etc. Os talentos, eles podem ser aperfeiçoados ou aniquilados. Por exemplo, se eu tivesse me dedicado de fato a aprender a tocar violão, hoje eu seria um tremendo violonista. E eu dou risada às vezes quando eu começo a pensar, porque eu estive no Exército durante alguns anos, e lá no Exército eu dei as primeiras dicas de violão para um grupo de pessoas lá que me viam com o violão na mão, pedia e eu dava. E logo que eu dei baixa, eu recebi a visita de um desses meus alunos de violão lá do quartel. Menino, o homem começou a tocar e eu levei, foi um susto. Ele fazia coisa lá que eu jamais imaginaria que existia no violão. Por quê?
Porque ele aperfeiçoou aquele talento que ele foi recebendo e criando habilidades naquela situação. O talento inato que nasce com a pessoa, ele pode ser aperfeiçoado, deve ser aperfeiçoado, porque do contrário ele vai se apagar. Talento também muitas vezes é potencial. Potencial é a capacidade para fazer algo que ainda não está feito. Se a pessoa não tomar a atitude de colocar aquele potencial em ação, vai virar nada. Né? Eu ouvi uma pessoa dizendo, um pregador, e eu achei muito interessante isso. Ele disse que o lugar mais rico de uma cidade é o cemitério. Porque ali no cemitério existem muitos livros que não foram escritos. Existem muitas invenções que jamais foram postas em funcionamento. E existe muita capacidade de administração financeira que morreu com a pessoa. Ela não desenvolveu o potencial. Ter o potencial e ter o talento não significa que você é. Você precisa colocar em prática. O talento pode ser adquirido através de estudo, de treinamento. Ministério. Ministério é uma função ou serviço, e nós estamos falando do reino de Deus, então é função ou serviço no reino de Deus. O ministério pode ser uma coisa natural que nasce com você. Mas também pode ser uma coisa espiritual. Você pode ter um ministério para atuar nas áreas da assistência social. É um ministério natural. Você vai ajudar as outras pessoas fisicamente, materialmente. E ele pode ser um ministério espiritual, para o qual Deus te chamou e te capacita, conforme o seu trabalho, para que você possa ministrar, servir ao próximo em nome de Deus. Tem uma frase que para mim ela é a frase mais importante que eu já cunhei na minha vida, né? Eu que fiz essa frase. Dá uma olhada aí, ó. Só se serve a Deus servindo ao próximo. Não adianta você dizer que serve a Deus e não servir o próximo. Porque a ordem de Deus é para que você sirva o próximo como se você fosse Deus. Ou seja, para aquela pessoa que está sendo abençoada, você é Deus abençoando a vida dela. Esse é o testemunho ministerial cristão. Servir a Deus. Tem muita gente que acha que serve a Deus porque está orando. Ah, pastor, eu estou servindo a Deus no ministério de intercessão. Maravilhoso o ministério de intercessão. Mas põe a mão na massa, não fica só orando, não. Vai lá e ajuda. Ora muito. Ora o máximo que você puder. Mas também estenda a mão o máximo que você puder. O dom ministerial, ele pode e deve ser aperfeiçoado. Bom, eu disse que nós vamos falar hoje sobre dons do Espírito Santo, e que hoje é só uma introdução. Agora que nós vamos entrar numa partezinha dos dons do Espírito, e nós vamos logo em seguida já encerrar. Presta atenção. Dons do Espírito Santo. Não é o dom da pessoa que o Espírito Santo usa. É o dom do Espírito Santo. Ele é um presente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um presente de Deus para nós, mas ele tem algumas coisas interessantes. O que são os dons do Espírito Santo? São atuações ou operações do Espírito Santo que se manifestam através do ser humano. Os dons são do Espírito Santo. É sobre esses dons que nós estaremos ministrando nas próximas lives. Mas vamos ver como começa a situação aqui. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo.
há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Presta atenção, versículo 7, hein? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por quê? A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. É a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Primeiro entendimento que precisamos ter. Os dons pertencem ao Espírito Santo. Profecia, curar, maravilhas, tudo isso é do Espírito Santo. O segundo entendimento, o ser humano é apenas o canal. Ao ser humano é dada a manifestação do dom. O dom se manifesta para a igreja, para os fiéis, através de uma pessoa. Mas não é aquela pessoa, é o Espírito Santo através dela. Terceiro entendimento. A frase, eu tenho o dom de profecia, é falsa ou errada. É falsa quando a pessoa está fingindo e tem conhecimento, mas usa falsamente. Ou é errada porque a pessoa não aprendeu corretamente. Ah, eu tenho o dom de profetizar. A profecia é do Espírito. A frase correta é, o dom de profecia se manifesta através de mim. Sabe, quando pelo Espírito de Deus eu digo, assim diz o Senhor, não pode ser o meu desejo, não pode ser eu, é o Deus, Espírito Santo, através de mim, se manifestando às pessoas. Não é misticismo, irmãos. O Espírito Santo não incorpora na pessoa e a pessoa perde a noção de tudo e o Espírito Santo pega e faz. Não. O Espírito Santo usa a pessoa, dá à pessoa, através dela, a ministração. Amém? Podemos dividir em 3 grupos as manifestações do Espírito Santo. 3 grupos diferentes. Primeiro grupo, dons de poder. Ou seja, dons que fazem algo. Quais são eles? Dons de curar, dom de operar maravilhas, dom da fé. Essa fé aqui, o dom da fé, não é a fé que é gerada no nosso espírito quando nós nascemos de novo, a fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural, mas não é essa fé. Está entendendo? Os dons de poder são dons de curar, dons de operar maravilhas e dom da fé. O segundo grupo são os dons de revelação. Os dons que mostram algo. Primeiro, dons de discernir espíritos. Entender qual é o espírito que está agindo. Existem 3 espíritos
três qualidades de espíritos que podem estar agindo em qualquer situação. O primeiro espírito que pode estar agindo é um demônio. Mas se nós não discernirmos os espíritos, através do conhecimento da palavra de Deus ou através de um dom espiritual, nós vamos ser enganados achando que é Deus. Quantas pessoas estão indo atrás de ouvir o que o parente que morreu diz? Outro espírito que pode estar ali é o espírito do ser humano. A pessoa pode estar falando dela mesma, mas não tem nada de Deus, não tem nada de demônio, é ela mesmo que está querendo se aparecer. E, finalmente, pode ser de fato uma manifestação de Deus, uma manifestação do Espírito Santo através da pessoa. Então, precisa discernir espírito. O segundo dom de revelação é o dom da palavra de conhecimento. Eu não vou explicar aqui agora, porque nós vamos ter um estudo só sobre cada dom desse. A palavra, olha, presta bem atenção, não é o dom de conhecimento. Quando você ouve dizendo assim, Deus me revela toda a sua vida. Mentira. Deus não revela toda a vida. E você vai ver que essa revelação são passadas. Porque o dom da palavra de conhecimento é sobre o presente e o passado. Dom da palavra de sabedoria. Não é o dom de sabedoria, é o da palavra de sabedoria. Aqui também está falando sobre o conhecimento de Deus, um pedacinho do conhecimento de Deus, maiormente sobre o futuro. Nós vamos estudar dom por dom. O terceiro bloco são os dons de expressão vocal. Aqueles dons que falam alguma coisa. Dom da profecia, dom da variedade de línguas, dom da interpretação das línguas. Antes de mais nada, quero dizer que o dom da profecia não é o dom de previsão do futuro. A profecia, ela pode estar mesclada com a palavra de sabedoria, que seria uma revelação de Deus de algo mais profundo do futuro, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente querendo profetizar futuro aí, amaldiçoando em vez de abençoar. Amém? Então, queridos, guarde isso no seu coração. Neste texto que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 4 até o versículo 11, vamos falar difícil, feito teólogo, nessa perícope. Nesse trecho aí que nós lemos, há um ensinamento tremendo sobre o mover do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo através do ser humano para a igreja. Veja bem que lá logo no começo diz que a manifestação é dada para o que for útil. Está entendendo? Eu tenho visto muita manifestação nula, sem utilidade. Não é bíblico isso, irmãos. Não é bíblico uma profecia que não tem começo e não tem fim. Não é bíblico uma revelação que não vai a lugar nenhum. Existe uma utilidade. E essa utilidade, o Espírito Santo usa a pessoa com essa finalidade. Para ser útil. Útil para a igreja. Útil para um irmão. Útil para uma pessoa que sequer conhece Deus, mas através da manifestação do Espírito Santo ela vai ser tocada e vai ser levada à fé. Amém? Deus abençoe, queridos. Essa foi a nossa primeira ministração sobre dons. Espero que você tenha sido tocado por Deus e abençoado. Nas próximas lives nós vamos continuar o nosso estudo, que será ministrar dom por dom. Ou seja, nós teremos mais no mínimo 9 lives a respeito de dons espirituais, dos dons do Espírito. Amém? Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde. Que a glória de Deus permaneça sobre a tua vida. Amém.